Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar aquela olhadinha na energia dessa semana, para a gente canalizar uma mensagem aqui juntos, a gente poder conversar e começar a semana dentro de uma energia um pouquinho diferente por conta dessa conversa, né? Eu acho que esse movimento da gente refletir, analisar a semana sobre aspectos que talvez a gente não fosse visualizar, sobre perspectivas que a gente não ia ter, é sempre tão interessante porque nos ajuda não a seguir a mensagem exatamente, mas a permitir que insights internos cheguem, né? Que novas visões da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia, da nossa rotina, das coisas que a gente está vivendo acabem acontecendo. Muitas vezes é uma conversa, uma troca de ideias, uma notícia, uma novidade que a gente fica sabendo, ou aqui como a gente está fazendo nessa conversa. É a minha intenção trazer para vocês um campo que vai inspirar, que vai motivar e que vai levar vocês a se aproximarem de reflexões pessoais. Todo trabalho intuitivo, né, e os trabalhos que envolvem o inconsciente de alguma forma, eles têm essa capacidade. Eu ando muito apaixonada por isso, tenho pesquisado muito, tenho estudado demais. Já é algo que eu trabalho há muito tempo por conta dos meus cursos, do meu próprio trabalho, mas é algo que tem me tomado assim a alma de um jeito muito saboroso, porque conforme a gente vai se aprofundando nesse tema, a gente vai ver quantas pessoas já não dedicaram a vida a esse movimento de plantar essas sementes, né, no nosso inconsciente. A gente mesmo de uma maneira muito inconsciente, a gente acaba fazendo isso também, de uma forma automática, né? É como se o nosso sistema fosse tentado o tempo inteiro a procurar essas informações, esses novos caminhos, essas frestas, né? Eu gosto de chamar assim, aliás, nas minhas leituras eu sempre falo isso, dessa possibilidade de pequenas frestas que se abrem dentro do nosso dia a dia, que chegam através de situações pouco previsíveis, mas que entram no nosso caminho e fazem um processo muito embrionário, mas que vai com o passar do tempo, com o cultivo daquela semente, aquilo vai se transformando numa potência e que consegue de alguma forma movimentar a energia do nosso inconsciente, né? O trabalho com tarô é muito isso, por isso que para mim é sempre uma paixão muito grande estudar isso, porque o tarô ele tem esse potencial, ele traz junto com a mensagem, que seja para 10 mil pessoas, tanto faz. A mensagem que chega, ela vem nesse formato embrionário, nesse formato de semente, que pode passar alguns dias, passa às vezes semanas, aquilo fica ali de alguma forma sendo cultivado por energias que sustentam esses nossos sistemas, né, de evolução, de crescimento, de expansão, e essa semente uma hora ela brota e ela traz todo um potencial revolucionário de transformação, de mudança. Então esses movimentos que a gente reconhece já de forma consciente, que eles estão chegando na nossa vida e a gente está conseguindo perceber mudanças de posturas, de atitudes, eventos, situações, enfim, que começam a acontecer na nossa vida, eles têm uma história embrionária, né? Eles têm essa história de ter caído no meio de pequenas frestas muito antes daquilo que a gente consegue lembrar de forma consciente. Por isso que cada dia a gente tem que viver de uma maneira muito intensa, porque ele pode trazer uma série de possibilidades que mesmo que não frutifiquem naquele momento ou nos dias seguintes, ele vem ao longo do tempo brotar, florescer dentro do nosso caminho de uma maneira muito interessante. Isso serve para tudo, tá, gente? Eu tô falando aqui com relação ao meu trabalho, ao tarô e essas mensagens que a gente troca aqui de final de semana, mas é um processo que serve para tudo. Os encontros que a gente tem, as trocas, as partilhas, aquelas coisas que parecem coincidência, né, mas que a gente sabe que não é exatamente coincidência. As coisas vão se encaixando de uma maneira e de uma forma, eu acredito muito nisso, acredito muito nesse potencial intrínseco do divino em nós, que vai guiando a gente dessa forma, para que pequenos movimentos, que às vezes até soam de uma forma um pouco desconfortável na hora que a gente vivencia ele, mas aquilo pode cair dentro de uma fresta ali, nutrida, fértil e úmida, que vai de alguma maneira gerar
um movimento mais para frente de grande transformação, abertura, liberação de energia. A gente nunca sabe, por isso que a gente tem que estar aberto para vivenciar cada um dos dias. E eu estou falando todo esse movimento aqui também a respeito desse plantio, né, de mudanças, de transformação na nossa vida que vai acontecendo ao longo do tempo, porque isso tem tudo a ver com o processo que a gente vai atravessar essa semana. A gente vai correr os dias aí dentro da fase crescente da Lua. Na sexta-feira chega a Lua cheia, e quando a Lua cheia chega, ela vem com aquele potencial de força e de luz maravilhoso, né? Na sexta-feira a luz atinge o seu ápice, ela chega no topo máximo de energia, de força, de potência, e depois ela volta a cair. Para quem trabalha com alquimia, com magia, né, esse é um período do mês muito importante, porque é justamente nesse período que acontece grandes movimentações de energia. A nossa energia física, a nossa energia do dia a dia, para aquilo que a gente está fazendo mesmo, para os nossos processos corriqueiros, ela já entra nessa força, né, nesse potencial mágico, alquímico, muito intenso. A gente ganha uma capacidade, mesmo que inconsciente, como eu falei lá atrás, de produzir eventos, de co-criar grandes mudanças. Isso começa na Lua 9, vem se encaminhando até esse ápice da Lua cheia, quando começa aí um movimento diferente. Mas dentro dessa semana a gente ainda vai sentir uma energia muito forte, muito intensa desses processos e dessa necessidade interna de co-criação. Muitas das sementes que foram plantadas lá atrás começam a aparecer agora e a gente não consegue por vezes associar. Quando isso começou, aquele evento tem a ver com isso? Não, a gente não consegue às vezes ter uma ideia muito clara. Mas eu acho muito importante a gente lembrar disso, que isso que está acontecendo agora teve uma série de movimentos que de alguma forma sustentaram isso para isso acontecer agora, nesse instante. Não foi o que aconteceu ontem, nem o que aconteceu a semana passada. Foram movimentos muito anteriores a esse, que muitas vezes a gente acha que não deu fruto nenhum, que ficou perdido no tempo, e não é bem assim. Aquilo fica de alguma forma como um instrumento, uma ferramenta, uma energia condensada que vai ser utilizada em algum outro momento. E isso é muito interessante porque a Lua crescente, ela é o período em que todas essas cargas chegam à tona de alguma forma e a gente pode co-criar de uma maneira muito concreta, muito rápida e muito significativa, mas a gente não consegue associar exatamente de onde está vindo aquela força, sabe? A gente às vezes tem um raciocínio muito superficial e imaginar que as coisas que estão acontecendo agora que estão transformando as coisas, e não é bem assim. Quem estuda a lei da atração aí já deve ter uma ideia disso, né? De como a costura vai sendo feita ao longo do tempo e como pequenas trocas como essa que a gente está fazendo aqui pode trazer uma bagagem para vocês e pode florescer num momento exato como esse da Lua crescente em que a gente está co-criando com tanta força. Algumas pessoas não vão sentir isso, vão sentir inclusive até por conta do ciclo de Áries, que está muito intenso esse ano, as pessoas estão realmente comentando demais. Eu falei muito sobre isso lá no Instagram nos últimos dias, porque tem muita gente, né, trazendo essa questão da agitação, da intolerância, da ansiedade exacerbada, da inquietude muito grande nos últimos dias. O ciclo de Áries, ele tem como característica isso, né? Ele traz esse movimento de energia para muita gente, mas eu acho que especificamente esse ano a coisa está um pouquinho mais agitada. A gente precisa canalizar positivamente esses movimentos para a gente não se perder no meio disso. Por isso que a conexão pessoal e a atenção com os nossos movimentos é sempre muito importante. Agora, mais do que isso, a gente entender que esses movimentos, eles vão, na verdade, abrir essas frestas que eu estava falando lá atrás, para que novas sementes possam, de alguma forma, germinar no nosso caminho lá na frente. Isso é muito valioso. A gente, às vezes, não consegue concluir o processo todo num momento só, numa tacada só, de um jeito só, né, com um empurrão só. Mas a gente está movimentando, e isso é muito importante a gente ter consciência, principalmente quem está atravessando longos processos e que está buscando há muito tempo um resultado que parece que não chega. Calma, tem muita energia sendo movimentada. Em cada ciclo da Lua a gente percebe que essas cargas, esses potenciais, eles chegam muito perto da gente para a gente poder movimentar essas energias, mas isso acontece de uma forma sutil. A gente precisa estar nessa conexão muito refinada de percepção,
né, de aprofundamento da análise, da reflexão. Se a gente está na correria, se a gente está na pressa, se a gente se deixa envolver por essa ansiedade constante que fica no ar, né, e muitas vezes a gente acaba não só se envolvendo, mas a gente acaba propagando isso de alguma forma, né, que pode ser um risco aí relativamente grande. Então, quer dizer, não só a gente entra num movimento, mas a gente propaga isso de alguma forma, a gente traz isso para os nossos processos, para as nossas atividades, para o nosso campo, para a nossa casa, enfim, a gente multiplica isso de uma maneira que acaba gerando ainda um impacto maior. A gente, sem perceber, às vezes sustenta esses movimentos, né? Mesmo na tentativa de escapar deles, que aliás, às vezes é até pior, né? Sair correndo, fugir, resistir, às vezes é um movimento muito difícil, muito complexo nesses aspectos. Então, vamos aproveitar esse momento em que a luz, a energia, ela vai começar a subir gradativamente. Na sexta-feira é possível que até lá a gente tenha muita ainda movimentação exacerbada de energia. Lembra dessa ideia que eu estou passando para vocês, que essas sementes, elas estão de alguma maneira tentando germinar. Muita coisa pode chegar à tona numa forma inesperada, surpreendente, diferente. Esteja aberto para isso e aproveita essa energia para gerar o movimento necessário para as tarefas comuns, importantes, urgentes, mas também para fazer esse movimento de olhar para dentro e rastrear aquilo que você pode aproveitar para dinamizar ainda mais o seu processo interno, né, de expansão de consciência. As coisas costumam favorecer nesse período. E esse favorecer nem sempre são movimentos muito agradáveis, tá? Volto a repetir, às vezes a gente entra em situações de desconforto sem entender muito bem que esse processo também faz parte daquilo que a gente está pedindo, daquilo que a gente está esperando. Esse movimento de energia é muito importante, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, que antes de grandes aberturas, o caos muitas vezes se instala, se não do lado de fora, do lado de dentro. A gente tem uma movimentação muito rápida. Isso faz parte do processo, né, de constituição de novas aberturas, de novos mundos, de situações que se abrem. A gente precisa às vezes desse vácuo, desse vazio, desse caos. Enfim, pode se manifestar das mais diversas formas. Isso faz parte do movimento de cocriação, do movimento alquímico de geração de novas vidas, de transmutação, de transformação, enfim. Estejamos abertos para isso. Esse é um excelente momento, é um momento muito especial do mês. Logo mais a gente começa já a entrar numa frequência de queda de energia e a gente consegue ter um pouco mais de clareza para identificar melhor quais foram esses principais movimentos que aconteceram, tá? Estou aqui com o tarô, vou pegar uma carta pra gente essa semana, pra gente poder analisar mais profundamente, né, os processos que a gente vai ter. Olha só a carta que apareceu aqui essa semana. A carta do carro. Uma carta mercuriana. Eu gosto muito dessa carta, ela tem um movimento muito relacionado com a energia de fluidez da vida. A gente sabe, eu acho que de forma inconsciente, né, até pela observação do nosso corpo, que a nossa história, a nossa jornada é como se fosse um rio, né? Um rio que tem altas e baixas de água, né? Tem hora que a gente fica muito submerso naquele universo de água, das emoções, das sensações, das vivências, e de repente tem outros períodos que parece que a gente atravessa uma seca, a gente entra num movimento mais contido, mas de alguma forma esse rio ele está constantemente fluindo. Ou o ideal seria isso, é que alguns pontos às vezes fluem com muita facilidade, outros já são um pouquinho mais complexos, a gente consegue em alguns momentos até estancar o movimento em alguns pontos do rio, para a gente poder dar atenção para outros, né? Para a água correr com mais força para outros lugares. De uma forma inconsciente, espontânea, natural, a gente está sempre controlando de alguma forma esse movimento caudaloso aí desse rio que é a nossa vida, né? Essa energia que corre como se fosse um rio e que a gente percebe muito através das nossas emoções, através das percepções, né, que acontecem nos nossos campos, daquilo que está acontecendo a partir das sensações, a partir daquilo que a gente sente.
Isso é uma coisa interessante a respeito, inclusive da carta do carro, um aspecto que eu gosto muito de trazer à tona, que nós costumamos calcular o movimento desse rio, o movimento da vida, os acontecimentos a partir da reflexão mental. E a gente se esquece que o nosso captador primordial desse movimento, aquilo que vai nos ajudar a nos guiarmos dentro dessa correnteza, não é o campo mental. É o universo das emoções, das sensações, é aquilo que a gente sente. É muito rápido e constante essa troca. A gente está vivenciando uma experiência, você chega num lugar, você conhece uma pessoa, você acaba de entrar em contato com alguma experiência, automaticamente a gente já liga aquilo com um universo de códigos, de interpretações, de associações com outras experiências, com vivências. A gente compara muito as coisas, a gente entra num raciocínio lógico e mental sobre aquilo que a gente está sentindo e a gente acaba ignorando ou percebendo muito pouco, só quando acontece um afloramento muito intenso, as nossas emoções. E são as nossas emoções que, na verdade, vão ajudar a gente a entender dentro dessa carta do carro para que lado a gente vai, para que sentido a gente segue, de que maneira a gente conduz essa sensação. A situação dentro das nossas sensações, entende? A gente precisava ter uma conexão infinitamente maior com as nossas emoções do que com esse universo mental que ele naturalmente se apresenta. Não é uma crítica ao raciocínio lógico, gente, que eu estou fazendo aqui, porque até porque é impossível a gente, de alguma forma, principalmente dentro do sistema que a gente tem hoje, se afastar dele. A gente não precisa ter medo de parar de raciocinar, de concluir as coisas por um aspecto mais racional. Isso vai continuar acontecendo, a gente não vai perder essa capacidade, a gente não vai perder esse potencial, mas a gente deveria agregar de uma forma muito maior e muito mais intensa esse olhar das emoções, das sensações, das percepções que a gente tem dentro dos outros campos, né, que nós possuímos. É daí que vem essa capacidade cada vez mais intensa da gente dirigir esse carro, da gente guiar o fluxo desse rio e liberar principalmente aqueles pontos que estão mais contidos para irem em direção àquilo que a gente está buscando. E aquilo que a gente está buscando não necessariamente também é aquilo que o nosso campo mental está trazendo para a gente. Né? Às vezes o campo ele busca referência dentro daquilo que a gente já viu, que a gente já experimentou, mas a gente sabe que o universo tem infinitas possibilidades de construção de uma mesma estrutura para a gente vivenciar as mesmas emoções, só que de maneiras que sequer a gente consegue raciocinar. Por isso que se limitar a esse campo mental é destituir a vida muitas vezes da grandiosidade que ela tem. Volto a repetir, isso não é uma crítica ao raciocínio lógico, a gente vai continuar invariavelmente e assim esperamos que de forma cada vez mais clara, mais lúcida, mais generosa, compassiva, usar o nosso campo mental. Ele é importantíssimo. As construções que a gente tem ao nosso redor, grande parte delas hoje foram construídas quase que unicamente em cima desse campo. E tá tudo bem, mas é uma forma de construção, existem outras. E dentro da nossa vida pessoal, começar a ouvir esse rio caudaloso das emoções e das sensações pode agregar pra gente tantas informações e tantas possibilidades que a gente não tinha sobre nós mesmos, né? Sobre a vida, sobre o que está acontecendo com a gente. Acho que vale muito a pena. Carta do carro é a carta que fala de semana agitada, cheia de movimento, deslocamentos. Aí as pessoas que estão pensando em viajar ou que já estão prontas para uma viagem, aproveitem. A carta do carro é extremamente positiva nesse sentido. Só tomem cuidado para estar levando tudo, para não esquecer nada em casa. Saiam com um pouco de antecedência. Às vezes a carta do carro fala sobre pequenas situações de atraso que podem acontecer por conta dos deslocamentos e dos trânsitos mais agitados. Mas é uma carta que lembra, é hora da gente se movimentar. E a Lua está aí lembrando que esse movimento crescente até a Lua cheia não vai deixar a gente quieto. De alguma forma a gente vai estar se movimentando, que seja internamente ou externamente, tanto faz. Mas vamos aproveitar os próximos dias então, pessoal. Vamos aproveitar para a gente fazer esse movimento de fluidez. Vamos deixar as emoções nos mostrarem, nos guiarem em direção às formas, maneiras e jeitos que a gente pode fazer para deixar a nossa vida fluir de forma cada vez mais completa, de forma cada vez mais dinâmica e mais em sintonia com aquilo que a luz tem guardado para a gente. Porque aí eu acho que o caminho não tem erro. A gente sempre acaba acertando quando a gente segue essa linha
É isso. Meus amores, uma excelente semana para vocês, que seja iluminada. Semana que vem eu tô de volta falando mais um pouquinho com vocês sobre a energia do arcano da semana, conversando, trazendo essa reflexão. E aproveitem. É isso. Uma boa semana para todos nós. Fiquem bem. Namastê.